Hoje é o primeiro domingo do mês, né? E normalmente no início do mês eu gosto de trazer aí uma exposição da palavra de Deus para nos encorajar, nos desafiar para todo mês. Eu faço isso todos os domingos, mas em especial no primeiro, para nós enfrentarmos aí toda a luta que está diante de nós nesses próximos 30 dias aí. Eu espero que essa mensagem da palavra de Deus traga graça, conforto e encorajamento ao seu coração. Eu peço que você abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo, lá em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler inicialmente os versículos 1 a 10. Hoje eu estou aqui com a versão revista e atualizada. Êxodo, capítulo 3, começando aí no versículo 1, vamos seguir até o versículo 10, diz a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então disse Moisés a Deus, versículo 10, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa noite, prestando este culto ao Senhor, adorando ao Senhor, reconhecendo a presença do Senhor em nós e entre nós. Eu peço, Senhor, continue a nos abençoar, agora na continuidade aqui do culto, na pregação da palavra. Eu peço, Senhor, que abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, fale conosco, Senhor, ministre a cada coração aqui presente, segundo a necessidade. E, Senhor, que ao sairmos daqui hoje, saiamos daqui encorajados, confortados, desafiados e cheios de alegria, porque o Senhor falou conosco e nós entendemos a Tua palavra. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Moisés, eu creio que todos nós sabemos aqui, ele nasceu
num momento muito crítico. O povo dele, o povo de Moisés, os descendentes de Abraão, que foram escolhidos por Deus para receberem da parte de Deus grandes promessas, eles estavam aí sofrendo terrivelmente lá no Egito. E os egípcios, eles dominavam sobre os hebreus aí com muita tirania. E o texto aí que nós lemos nos mostra que Deus viu o quê? Ele viu a opressão do seu povo lá no Egito. Ele viu como os seus exatores os estavam oprimindo. E naquele momento ali, eles matavam até mesmo os filhos recém-nascidos aí, para controlar o crescimento daquela nação escrava lá no Egito. Então, era uma situação muito opressora, muito difícil, dura escravidão para o povo lá no Egito. A mãe de Moisés escondeu o próprio filho e depois deixou que ele fosse aí adotado por uma princesa lá do Egito. Mais tarde, em certo momento da sua vida, Moisés ele viu a injustiça contra o seu povo e o que ele tentou fazer? Ele tentou defender o seu povo. Ele matou um egípcio que espancava aí um hebreu e ele imaginou que o seu povo daria apoio a ele. Mas o que aconteceu? O povo medroso não entendeu o que Moisés queria fazer e aí Moisés precisou fugir do Egito. Ele precisou fugir. Ele fugiu para o deserto. E agora ele estava lá no deserto cuidando do rebanho do seu sogro. Conforme o versículo 1. Agora imaginem a situação. Não é um contraste muito grande na vida de Moisés? De um lado, ele é um príncipe egípcio. Mas de outro lado, agora ele é um pastor midianita. E como príncipe lá do Egito, ele tinha tudo à sua disposição. E ele era o famoso filho da princesa do Egito. Agora, como pastor de ovelhas, no entanto, ele era obrigado a fazer tudo sozinho. Ele tinha que fazer agora aquilo que ele aprendera a desprezar. E ele estava agora vivendo como um estrangeiro desconhecido, cuidando lá das ovelhas do seu sogro. Que experiência humilhante deve ter sido para ele. Mas sabem de uma coisa? Deus o estava preparando. Deus estava treinando Moisés para ser um líder. E vivendo ali como pastor, vivendo ali como um nômade, Moisés, nessa experiência, ele aprendeu sobre o costume do povo que ele viria a conduzir. E ele aprendeu muito também sobre a vida no deserto, que seria muito necessário na missão que ele recebeu do Senhor. Eu penso que talvez Moisés não estava apreciando aí muito esta lição, mas Deus o estava preparando aí para libertar Israel das garras de Faraó. Irmãos, na nossa caminhada, na nossa peregrinação, nessa viagem aqui entre a graça e a glória, o Senhor está nos preparando. Não é só a Nicole que está lá no seminário e que está num período de treinamento. E certamente muitas lições são difíceis, né, Nicole? Mas Deus também está
nos preparando, e mais que isso, ele está nos aperfeiçoando. Ele está completando uma obra que ele já começou na vida de cada um dos seus filhos, de nos conformar à imagem do seu filho. Você acha que Deus vai deixar essa obra incompleta? Que ele não vai acabar? Que ele não tem condições de completar a obra? Note o seguinte aqui na experiência de Moisés. Dos 40 anos até os 80 anos de idade, Moisés ficou longe do Egito. Ele estava servindo como um humilde pastor de ovelhas, dos 40 aos 80 anos. E nesse tempo, então, ele casou. Nesse tempo aí ele teve filhos. E talvez durante esse período aí ele conseguiu esquecer talvez um pouquinho dos sofrimentos aí dos seus parentes lá no Egito. Até o dia quando Deus apareceu para ele aonde? No Monte Horebe, no Monte Sinai. E Deus apareceu ali para Moisés numa sarça, numa moita. E essa moita, ela ardia, mas ela não se queimava. E Deus falou com Moisés, nós lemos aqui, e Deus mandou a Moisés que ele descesse para o Egito para livrar o seu povo da escravidão. Versículo 10, o último que nós lemos, ele diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora pense o seguinte, Moisés com 40 anos de idade, e com todo o vigor físico, e com o desejo ardente de ajudar os seus parentes, ele não conseguiu fazer nada. Agora com 80 anos, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar na presença do rei do país mais poderoso do mundo naquela época. E ele vai exigir a libertação de milhões de escravos. Eu penso que Moisés, ele se considerava aí um libertador pouco provável. E então ele começou a oferecer desculpas ao Senhor, para não obedecer ao Senhor, para não aceitar a missão que Deus estava colocando sobre ele. E ele ofereceu 5 desculpas. Ele deu 5 desculpas a Deus, e Deus respondeu a cada uma delas. Isso nós vamos olhar hoje de noite. Primeira desculpa, versículo 11, 3:11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? A gente tem uma música também, né? Quem sou eu? Aquela já vai em outra direção. Mas aqui Moisés, ele nessa aparente humildade, ele diz para Deus: quem sou eu? Vocês não acham que isso aqui é um prato cheio aí para uma pregação psicológica? Isso aqui é um convite para uma pregação positiva. Talvez a gente ia dizer: Moisés, não é assim, Moisés. Não se menospreze, Moisés. Moisés, reconheça aí a sua força interior. Você é alguém, Moisés. Com pensamentos positivos, aí você vai realizar os seus sonhos. Só que não foi isso que Deus fez. É o famoso só que não, né? Esse que
Não foi isso. Não foi isso que Deus fez. Moisés, ele se sentia inadequado aí para uma missão tão séria que ele estava recebendo do Senhor, e isso é compreensível. Ele estava aí 40 anos fora do Egito. E agora ele era um simples pastor de ovelhas lá em Midian. Agora, notem o seguinte: Deus não elogiou Moisés. Não elogiou Moisés. Deus não fez aí um grande discurso para Moisés para mostrar que Moisés era alguém. Na verdade, Deus implicitamente concordou com Moisés. Deus diz: é verdade, Moisés, você não é ninguém. Mas eu sou o Criador de todo esse universo. E eu serei contigo. Versículo 12. Disse Moisés a Deus. 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Deus estava concordando aí com esse sentimento de incapacidade, de inaptidão, de não ser ninguém. Deus estava dizendo: sim, você não é ninguém mesmo, mas eu sou, e eu serei contigo. E essa promessa divina aí, ela foi feita também a Abraão, ela foi feita a Isaac, ela foi feita a Jacó. E essa promessa, eu serei contigo, isso deveria ser suficiente para acalmar todos os temores de Moisés e também para acalmar todos os temores de todos aqueles que são chamados por Deus para realizarem algo para Deus. Muitas pessoas recusam aí cumprir os papéis que Deus lhes tem dado, porque se julgam incapazes. Às vezes olham para as outras pessoas aí, julgam as outras pessoas mais talentosas, mais habilidosas. Então elas acham desculpas aí para não fazer a vontade de Deus. É desculpa. O fato é que nós sempre vamos encontrar ao nosso redor pessoas que são mais inteligentes, pessoas que são mais fortes, pessoas que são mais eloquentes, pessoas que são mais conhecidas. Agora, Deus nunca usou tais qualidades para medir os seus servos. Ele não quer pessoas autoconfiantes. Ele quer pessoas que confiem nele. Ele quer pessoas que dependam dele. Ele quer pessoas que descansem nele. Ele disse para Moisés: certamente eu serei contigo. Meu querido, se você foge da responsabilidade que Deus está te dando, porque você não se considera capaz, você está olhando na direção errada. E talvez você precisa parar de se olhar no espelho para ver as suas limitações, para ver as suas fraquezas, e você precisa começar a olhar para Deus Todo-Poderoso, para o eu sou. Então a primeira desculpa de Moisés: quem sou eu? Segunda desculpa de Moisés: quando Deus respondeu aí a primeira desculpa, Moisés imediatamente ele já ofereceu a segunda. Ele disse o seguinte: tudo bem, eu vou falar com o povo, eu vou falar com o faraó, eu vou falar sobre a libertação dos hebreus, mas Senhor, eles vão me fazer uma pergunta. Eu tenho certeza disso. Eles vão querer saber o nome do Deus que me enviou. E o que eu vou dizer a eles?
versículo 13. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhes direi? Nós temos que ter muito cuidado quando nós saímos aí de um questionamento que é razoável, que é aceitável, e passamos aí para a dúvida inaceitável. Não duvide de Deus jamais. Você me ouviu bem? Não duvide de Deus jamais. A atitude de Moisés, ela foi incorreta aqui desde o início. Mas nós estamos vendo aqui Deus pacientemente instruindo Moisés. Deus mostra para Moisés o que ele precisa fazer. Deus mostra para Moisés quais serão os resultados. Agora, nós sabemos que os egípcios, eles serviam aí a muitos deuses, e os hebreus, eles foram corrompidos pela influência religiosa dos egípcios. Nós sabemos isso lá do livro de Josué, capítulo 24, versículo 14. E alguém que chegasse no meio deles para dizer: Deus me mandou, não estaria dizendo algo com muito sentido, ou seria uma mensagem aí muito vaga. Ao mesmo tempo, Deus já tinha se identificado para Moisés. Veja aí no versículo 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Agora, da mesma maneira que Deus usa muitas descrições de si mesmo aí em outros livros da Bíblia, ele usou muitas descrições de si mesmo aqui neste capítulo. Além de ele ser o Deus de Abraão, de Isaque, Jacó, do pai de Moisés, ele se descreve aqui neste capítulo como: eu sou o que eu sou. No versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Essa descrição aqui, eu sou, é a mesma descrição que foi usada pelo Senhor Jesus Cristo lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 24 e versículos 58. É a mesma descrição que o Senhor Jesus Cristo fez lá, e isto aqui é uma afirmação da eternidade de Deus. Eu sou. Ele era, ele é e ele sempre será. É o mesmo Deus ao longo de todos os tempos. E aqui na nossa versão em português, o nome está traduzido aí em letras maiúsculas, né? E este mesmo nome vai aparecer aí no Antigo Testamento, traduzido como Senhor em maiúsculo. Então, quando você tem aí a tradução Senhor, toda a palavra em maiúsculo, eu sou. Isso aí vem daquele tetragrama, daquelas 4 consoantes para o nome de Deus lá no hebraico. Agora, aquelas consoantes sem as vogais que vieram mais tarde, praticamente torna aí impronunciável, ou sabermos qual era a pronúncia correta deste nome. E alguns têm sugerido Javé. Alguns séculos depois de Moisés, os judeus acrescentaram vogais e começaram então a pronunciar o nome como Jeová. Hoje, quando eles leem o Antigo Testamento, eles nem leem Jeová, eles leem Adonai.
A tradução desse nome para o Novo Testamento, a tradução grega do Antigo Testamento, usa a palavra Kyrios, que é a palavra bíblica Senhor no Novo Testamento. E algumas pessoas hoje, incluindo aí os testemunhas de Jeová, têm insistido que Jeová, ou alguma forma semelhante desse nome, é o único nome de Deus. E que nós devemos usar este nome exclusivamente. E eles usam passagem como Êxodo 3,15. Disse ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim será lembrado de geração em geração. Agora, algumas observações na Bíblia mostram claramente para nós que Deus não estava dizendo aqui aos servos dele que usassem este nome como a única maneira de falar sobre Deus. Outras passagens usam diversos nomes, diversas descrições que mostram para a gente o poder, a eternidade, a grandiosidade de Deus. Talvez podíamos gastar algum tempo nisso, mas tem um versículo lá em Amós que, para mim, é bastante suficiente para provar o erro dessa doutrina do único nome de Deus. Amós 5:27 diz o seguinte: diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Cujo nome é Deus dos exércitos. Se o próprio Senhor diz que o seu nome é Deus, Elohim dos exércitos, nenhum homem tem o direito de proibir o uso de descrições bíblicas aí do nome de Deus. Agora, a resposta do Senhor aqui a Moisés, isso aqui não foi dada para sugerir que havia apenas um nome oficial de Deus. O Deus eterno, o Deus soberano, o Deus imutável, ele queria se destacar dos falsos deuses adorados pelos egípcios e até mesmo pelos próprios hebreus. Então, eu sou é um nome que descreve para nós o poder eterno de Deus, que descreve para nós o caráter imutável de Deus. Deus é imutável. No mundo onde os valores, a moral, as leis e até mesmo as pessoas mudam constantemente, nós podemos encontrar aí segurança em um Deus que não muda. Ele é sempre o mesmo. E esse Deus que apareceu a Moisés aqui no Monte Horebe é o mesmo que pode viver em nós hoje. Deus é imutável. Ele é confiável. E nós não precisamos perder tanto tempo tentando compreender Deus. Eu creio que o que nós precisamos fazer é gastar as nossas vidas seguindo esse Deus, amando esse Deus, obedecendo a sua palavra. Então essa é a segunda desculpa de Moisés. Quem eu vou dizer para o povo que me enviou? Eu sou, te enviou. A terceira desculpa de Moisés mostra que ele ainda continuava preocupado com a sua própria credibilidade. Ele diz: eles não crerão na minha palavra. Capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Agora, nessa desculpa aqui, nessa objeção, Moisés dá uma resposta indigna. Deus já tinha lhe dado uma longa explicação
Nós encontramos isso nos versículos 14 a 22 do capítulo 3. E isso que Moisés apresenta aqui em 4:1, isso aqui é mais uma objeção do que um questionamento. Agora notem o seguinte, Deus está ouvindo Moisés, o Eu Sou está ouvindo Moisés, o Deus Todo-Poderoso está ouvindo Moisés, aquele que era, que é e que sempre será está ouvindo Moisés, o Deus Criador de todas as coisas está ouvindo Moisés. Moisés estava com medo, Moisés estava relutante, Moisés entrava em pânico aí com a possibilidade de algo dar errado. Agora, meus queridos, Deus não nos pede para realizar qualquer coisa antes de providenciar os meios para nos ajudar. Deus então oferece 3 sinais para confirmar a palavra de Moisés. A partir do versículo 2, perguntou o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão, ou uma vara, ou um cajado. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Imagina, águas do rio Nilo, um rio sagrado para os egípcios. Então, o bordão aqui, o cajado, se virou em serpente, a mão se tornou leprosa e a água tirada do rio se tornou em sangue. Meus queridos, isso aqui é a primeira vez na Bíblia que Deus concedeu ao homem poder para realizar milagres. Agora, o propósito dos milagres, ele é bem explicado pelo contexto, para confirmar a palavra falada. 4:5, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. 2 desses 3 sinais aqui envolviam Moisés pessoalmente. E aconteceu naquele momento, aconteceu ali naquele local. O que foi? A transformação do bordão em uma serpente e a cura da mão leprosa. Isso para mostrar a Moisés o seguinte: Moisés, não importa qual seja a situação que você vai enfrentar, não importa. Eu disponho de recurso suficiente para confirmar você como o meu escolhido. E eu vou confirmar o seu chamado. E Deus está dizendo, vá e não pense de outra forma. Você entendeu isso, Moisés? É isso que Deus está dizendo para ele. Você entendeu isso, Moisés? Agora, Moisés tinha um cajado na sua mão, uma vara, né? O cajado de um pastor, normalmente, ele era uma vara de madeira.
Normalmente ele media cerca de 1,5 metro a 3 metros de altura e na ponta ele era curvado. E Deus usou um simples cajado para ensinar uma lição muito importante aqui para Moisés. Um simples cajado. Qual a lição? Deus gosta de usar coisas comuns para realizar propósitos extraordinários. E o que eu e você precisamos nos perguntar nessa noite: o que existe de comum na minha vida? O que existe de comum na sua vida? Será que é a sua voz? Sua caneta? Seu computador? Seu celular? Seu carro? Sua casa? Seu martelo? Sua vassoura? Um instrumento musical? Não impeça que Deus use essas coisas simples da sua vida no dia a dia. E Moisés aqui, ele não imaginava o poder que o seu simples cajado teria nas mãos de Deus. Mas Moisés não se deu por convencido ainda. E ele ofereceu uma quarta desculpa. Capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, preste atenção nessa fala aqui, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Então, Moisés, ele ainda não estava convencido. Mesmo depois de ver os sinais que Deus operou ali com ele, mesmo depois disso, Moisés ainda tinha dúvida. Parece que ele não conseguia entender aí que o mensageiro não é ninguém. A mensagem é que importa. Quem enviou o mensageiro é que importa. E agora, Moisés, ele está se agarrando aqui à sua inabilidade para falar. E ele se descreve aqui como um homem sem palavras. Como alguém pesado de boca. Como alguém pesado de língua. O que ele está dizendo aqui é que ele não sabia articular os seus pensamentos em um discurso livre. Ele diz: Senhor, eu nunca fui orador, nem antes, nem agora. Então, o que ele está fazendo aqui com Deus? Ele está chamando a atenção de Deus. Ele está dizendo para Deus mais ou menos o seguinte: Deus, você não está vendo isso? Moisés está dizendo para Deus: não viajes. Cai na real. Deixa de me zoar. Não sei se lá no norte também usa a palavra mangar. No Nordeste usa mangar, né? Que tem o mesmo efeito, zoar. Conhecia essa, né? Mangar. Deus, deixa de me mangar. Isso aqui foi uma grosseria de Moisés. E sobre essa desculpa aqui, nós podemos observar o seguinte: primeiramente, essa desculpa que não tinha base em fatos. Porque eu não sei se vocês estão lembrados, lá no Novo Testamento, no livro de Atos, ali no martírio de Estevão, quando ele está fazendo a sua pregação ali, e Estevão comentando sobre os primeiros anos da vida de Moisés, lá em Atos capítulo 7, versículo 22, Estevão diz que Moisés foi educado
em toda a ciência dos egípcios e diz que ele era poderoso em palavras e também em obras. Então, essa desculpa não estava baseada em fatos e essa desculpa também não tinha importância. Porque se Moisés tivesse esquecido aí tudo que ele aprendeu, nesses 40 anos que ele passou no deserto, e ele estivesse esquecido de como articular um discurso convincente, aí ele não se achava eloquente. Alguns intérpretes têm sugerido que pesado de boca ou pesado de língua pode sugerir que nessa fase da sua vida ele tinha se tornado gago. Se ainda isso fosse a realidade, não tinha importância. Quem é que fez a boca do homem? E aí no versículo 11, 4:11, respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, o mesmo Deus que concedeu dons miraculosos aí para Moisés, o mesmo Deus que fez o universo, o mesmo Deus que escolheu o povo de Israel, o mesmo Deus que apareceu a Moisés lá na sarça ardente, é o mesmo Deus que fez a boca do homem. Então, essa desculpa de Moisés não estava baseada em fatos verdadeiros e também não importava. Porque Deus haveria de controlar a língua de Moisés para que ele pudesse comunicar aquilo que Deus queria que ele comunicasse. Agora, ainda hoje, os homens tendem a valorizar muito a eloquência. A gente gosta de ouvir bons discursos, né? Uma boa oratória. E, na minha opinião, em muitos púlpitos, a embalagem se tornou muito mais importante que o conteúdo. Paulo recusou a valorizar a eloquência acima do conteúdo. Deixa marcado aí, venha comigo lá para 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5. 1 Coríntios 2, 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Agora, deixa eu dizer uma coisa, Paulo podia muito bem ter feito isso. Paulo era um doutor. Ele poderia ter feito um discurso lá entre os coríntios com muita ostentação de linguagem. Paulo era um erudito. Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E não é porque Paulo não sabia mais nada além disso. Paulo sabia muito. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E eu temo que muito daquilo que é a fé evangélica nos dias de hoje, ela se apoia na sabedoria humana e não no poder de Deus. Deus quer homens e mulheres com conhecimento, mas Ele quer que esses homens e mulheres mostrem
este conhecimento em obediência nas suas vidas. Moisés suplicou a Deus que liberasse ele da sua missão. Ele não conseguia confiar em Deus. Ele só conseguia ver as suas fraquezas. Ele disse para Deus o seguinte. Desculpa, Deus disse para ele o seguinte. Volte para lá, Êxodo 4, versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então Deus está dizendo aqui, diante da quarta desculpa de Moisés, ele está dizendo, Moisés, eu já estou perdendo a paciência. Vai agora. Vai agora. Eu vou estar com a tua boca. Eu vou ensinar o que você deve falar. Então Deus proibiu aqui toda e qualquer objeção. E notem que Moisés, ele tinha aqui a promessa da ajuda divina, ele tinha a promessa da companhia divina, e ele tinha a promessa do poder divino. Agora a pergunta é a seguinte, você já ouviu Deus dizer isso para você? Vai agora. Vai agora. O que foi que Moisés respondeu ao Senhor? E aí nós temos a quinta desculpa de Moisés. Versículo 13. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Menos a mim. Pode ser que as primeiras desculpas aí de Moisés mostrassem uma preocupação válida aí sobre a sua própria incapacidade, e Deus foi respondendo a cada objeção que Moisés ofereceu, mas agora Moisés ele ultrapassou o limite. E Moisés não tinha mais nenhum motivo aí para recusar, mas ainda assim ele não queria assumir a grande responsabilidade de tirar o povo do Egito. E essa aqui foi a quinta e a última desculpa de Moisés. Ele diz: Senhor, escolha outra pessoa, menos a mim. Quando Moisés pediu que Deus enviasse outro, o Senhor se irou contra ele. 14 a 17. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro. E vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele. E vos ensinarei o que deveis dizer. Ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Note que o Senhor providenciou aqui um outro meio de levar avante o seu plano sem prejuízo. E no versículo 27, 27, disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. E ele foi, encontrando no monte de Deus, o beijou. Então, Deus moveu Arão, ele encontrou o seu irmão, Moisés. Arão aceitou ser o porta-voz de Moisés. Deus permitiu que Arão falasse por Moisés. E o sentimento aí de incapacidade de Moisés era tão forte que ele não conseguia crer
nem na habilidade de Deus, nem no poder de Deus para ajudar. E diz o texto: acendeu-se a ira de Deus contra Moisés. E aí não teve mais jeito. Deus, ainda assim, mandou que Moisés fosse. Agora, é muito natural nós aí nos sentirmos inadequados diante das responsabilidades da vida, diante dos desafios que Deus muitas vezes coloca diante de nós. Então, muitos homens não se sentem capazes de serem bons maridos, bons pais. Muitas mulheres não querem assumir a grande responsabilidade de serem donas de casas, mães dedicadas. Muitos homens têm medo de ensinar a palavra de Deus, têm medo de liderar um estudo bíblico, têm medo de fazer um devocional, têm medo de corrigir um irmão, têm medo de ajudar aqueles que estão com problemas, mas, gente, nem sempre dá para fugir. E às vezes, eu e você somos as pessoas indicadas para determinado trabalho. Então, o pai de família tem que proteger a sua família. A mãe de filhos tem que cuidar deles. Os pastores de igrejas têm que alimentar e têm que proteger as ovelhas. Nós podemos fugir da responsabilidade que Deus tem nos dado. Nós podemos fugir delas. No caso de Moisés, o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra ele. Ora, se a ira de Deus se acendeu contra Moisés, será que Deus vai ficar contente conosco quando nós recusarmos fazer a sua vontade? Eu quero chegar aqui para o final deste sermão. Vamos aqui para o capítulo 24, a sua parte final, versículos 29 a 31. Então, se foram Moisés e Arão. Deus sempre consegue tudo o que ele quer. Então se foram aí Moisés e Arão, ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. Resultado? E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. Então, finalmente, Moisés foi com Arão. Moisés obedeceu. Depois de todas as desculpas, Moisés fez o que Deus pediu. E o autor da carta aos Hebreus nos diz que Moisés foi um servo fiel na casa do Senhor. E Moisés ainda é um bom exemplo para nós. Às vezes nós somos tentados a fugir das nossas responsabilidades, dos nossos desafios, mas eu espero que essa experiência de Moisés, essa mensagem de hoje, daqui para frente, nos ajude a sermos bons servos, servos fiéis, fazendo tudo aquilo que Deus pede para nós. Meus queridos, o poder não está em nós, porque realmente nós não somos ninguém. O poder está em Deus. E aqui no final deste capítulo, Moisés foi, Arão falou as palavras que Moisés disse para ele, e o povo creu. O povo creu. O povo respondeu com fé. E diz o texto aí, quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas, e que ele tinha visto a sua opressão, o que eles fizeram? Eles se inclinaram e adoraram. Ou seja, as palavras foram eficazes, não foram? Os sinais se mostraram absolutos.
O que seguiu depois disso foi a fé. Nós podemos imaginar como essa notícia aqui passou aí de boca em boca, de casa em casa, e corações se iluminaram aí com essa esperança de liberdade. Deus quer nos usar. Por isso, não arrume desculpas para não servir ao Senhor. Nós precisamos parar de nos justificar diante de Deus. Quando Deus nos chama, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. É verdade que nós não somos nada, que nós não podemos nada, e é bom que seja exatamente assim, para que a glória não repouse sobre nós, mas sobre o poder de Deus. O povo aqui se inclinou, o povo adorou. Agora, eles não se inclinaram ou adoraram Moisés e Arão. Eles adoraram Deus. Então, resumindo, faça a sua parte. Se Deus está falando contigo, se Deus está te chamando para um desafio específico, aceite esse desafio da parte de Deus. Aceite. E talvez Ele está falando comigo e com você neste momento. Vai agora. Vai agora. É muito triste na experiência de Moisés, que foi um servo fiel na casa de Deus. Houve um problema lá no deserto e Deus disse para ele: porque você não me obedeceu a palavra, você não vai entrar na terra. Você vai apenas vê-la de longe. E ali Moisés queria ir. E 3 vezes ele disse para o Senhor: me deixa entrar na terra. O que o Senhor disse para ele? Basta. Não me fales mais nisso. A terra que você está contemplando, seus pés não entrarão nela. Ele está dizendo para você: vai agora? Vá. Pode ser que mais tarde você queira ir, e Deus diz: agora basta. Que Deus nos encoraje. Temos aí todo um mês diante de nós, muitos desafios, não sabemos o que virá, mas nós sabemos nas mãos de quem nós estamos. Como alguém já disse, não me interessa muito conhecer o futuro, mas sim saber nas mãos de quem está o meu futuro. E o meu futuro está nas mãos de Deus. Vá agora, e Deus vai te abençoar. Vamos orar? Pai, obrigado por a tua palavra, que é tão viva e eficaz. E, Senhor, eu peço que a tua palavra penetre profundamente nos nossos corações, fale com cada um dos teus filhos aqui nessa noite. O Senhor sabe as necessidades do nosso coração, o que nós precisamos. Sabe, Senhor, que nós somos, muitas vezes, Senhor, na nossa caminhada, tão incrédulos, tão temerosos, nos sentimos tão inadequados como Moisés se sentiu aqui diante do teu chamado. E nós pedimos perdão também por isso, Senhor. Mas nós estamos aqui para reconhecer que o Senhor é grande, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é o grande eu sou. E sabemos que quando o Senhor nos desafia, nos chama, nos incumbe de alguma responsabilidade, o Senhor também nos capacita para isso, nos dá os recursos, as condições que nós precisamos. E o Senhor faz tudo isso para a sua própria glória. Então eu peço, Senhor, que durante esse mês que está iniciando para nós, que nós estejamos andando na tua presença, dependendo do Senhor, confiando no Senhor, olhando para o Senhor, e que possamos ter muitas experiências profundas de comunhão contigo, contemplando o teu poder, os grandes feitos do Senhor e vivendo dia após dia na tua graça. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Nos abençoe,
que possamos viver diante dos teus olhos e caminhar a cada dia, Senhor, com alegria, com disposição, com sabedoria e sendo instrumentos do Senhor para fazer a obra do Senhor. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.